Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu tenho a difícil missão de conversar com vocês sobre um livro que é fundamental para a literatura brasileira, mas que é muito pesado, e um outro livro que conversa diretamente com ele. Estou falando de O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e também do Cartas a uma Negra, da autora Françoise Egat, que é da Martinica, e essas duas leituras eu fiz pelo Clube Leia Latinos, que é o meu clube de assinatura. A gente fez essa como a leitura oficial do clube no mês de maio de 2021, e esse aqui tinha sido lançado há pouco tempo e eu convidei algumas das assinantes para ler junto comigo e algumas toparam, então a gente fez uma leitura meio que complementar. Daí eu tô trazendo esse vídeo para vocês, que é maior parte para o Quarto de Despejo, mas que também vai conversar um pouquinho sobre esse aqui. A ideia com esse vídeo não é fazer resenha dos dois livros, aquela resenha detalhada, analítica, de trecho a trecho. Eu já faço isso nos encontros do clube, né? Inclusive eu tô gravando, como sempre, depois do encontro, porque eu gosto de aproveitar esse momento em que a gente acabou de discutir, porque muitas ideias são trocadas nos encontros e muita coisa a gente começa a perceber de uma forma diferente, e eu gosto desse calor da hora para gravar esses vídeos que saem aqui no canal como um oferecimento do Clube Leia Latinos. Então eu vou conversar com vocês sobre esses dois livros, porque que eu acho que eles são importantes e quais relações a gente pode estabelecer entre os dois, ainda que as autoras sejam bastante diferentes, e quais as relações que a gente vê e que elas se diferenciam, que elas se afastam, né, de certa forma, pelas suas realidades. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também quero convidar vocês a serem apoiadores desse canal aqui. Vocês podem fazer isso através do Catarse. Lá eu tenho uma assinatura, um financiamento coletivo recorrente, em que vocês podem assinar e receber várias recompensas em troca, inclusive leituras conjuntas comigo, que acontecem de forma bimestral. Todas as informações estão no primeiro link aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo. Vocês podem clicar e ir lá na página do Catarse, ler e descobrir quais são todas as recompensas. Mas desde já fica o meu agradecimento a todas as apoiadoras. No momento só tenho mulheres apoiadoras, fico muito feliz também com isso. E eu queria agradecer porque esse apoio é fundamental para que eu continue produzindo vídeos aqui no YouTube. Então, obrigada, gente, vocês são maravilhosas. Ah, e antes que eu me esqueça, a gente tem um canal no Telegram, onde eu mando notícias do que vai acontecer aqui no canal do YouTube, de coisas que estão por vir e que eu ainda não divulguei em outras redes. Eu compartilho promoções, falo sobre as leituras conjuntas também, divulgo algumas coisas. Então lá é um canal muito legal para quem quer ficar mais perto, saber o que está acontecendo nos bastidores também da produção de conteúdo que eu trago para cá para o YouTube. Esse canal no Telegram é aberto, todo mundo pode participar, todos os inscritos daqui do canal. E também é um canal, né? Não é um grupo, então não se preocupem com conversas excessivas. Só eu mando notícias, mas vocês podem comentar nessas notícias, então a gente troca uma ideia mesmo por lá. E eu vou começar a comentar os livros pelo Quarto de Despejo, que é esse livro monumental e que muita gente já conhece, muita gente já ouviu falar, felizmente desde os anos 2000, final da década de 90, né, e começo dos anos 2000, a gente viu o Quarto de Despejo ganhar a notoriedade que ele não tinha tido antes, enquanto a Carolina era viva. Esse livro é um diário, né, o diário de uma favelada, como tem aqui no subtítulo, e a gente acompanha tudo o que a Carolina pensa enquanto ela vive na favela do Canindé, em São Paulo, na década de 50, final da década de 50. A gente tem acesso a esse diário porque um jornalista acabou descobrindo a Carolina quando ele foi fazer uma reportagem lá na favela naquela época, e ele conversou com ela, viu que ela tinha vários escritos e foi ele que mediou essa publicação
e que fez com que ela lançasse então os seus livros. E a gente vê aqui nesse livro algo que geralmente a gente esconde, né? Que é a vida nesse quarto de despejo metafórico que eu li para vocês no comecinho do vídeo, né? Nesse trecho em que ela fala por que ela considera a favela um quarto de despejo. E nesse sentido, é claro que o livro é totalmente desagradável de ler, porque a gente não vai ver coisas bonitas, não vai ver jardins floridos e pessoas felizes e bem resolvidas. Não, a gente vai ver pessoa passando fome, pessoa passando por todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis dentro de uma comunidade que não tem a menor estrutura, não tem infraestrutura, não tem energia elétrica o dia inteiro, não tem saneamento básico. Essa favela do Canindé não existe mais, né? Ela existia na beira do rio Tietê, mas depois ela foi desocupada, né, e demolida para a construção da Marginal Tietê na década de 70. Então todas aquelas pessoas que moravam ali foram para outros lugares, enfim, foram despejadas, sei lá. Mas foi uma situação muito terrível, e então a gente não tem muitas coisas sobre a favela, sabendo sobre a favela hoje em dia. A gente sabe, pela Carolina, o que foi viver ali. E ela viveu vários anos nesse lugar em que ela não se sentia em casa. E a Carolina, depois de vários problemas e eventos na sua vida, ela foi morar nessa favela, né? Ela engravidou, teve que sair da casa onde ela trabalhava como doméstica, e a partir daí ela começou a trabalhar como catadora de papel. Então, toda a trajetória, a rotina dela que a gente vai vendo por aqui é essa rotina de levantar todo dia, sair da cama para catar papel, para poder ganhar algum trocado e colocar comida na mesa. Acontece que nem sempre ela conseguia trabalhar, nem sempre tinha papel, nem sempre ela conseguia muito dinheiro, a inflação era um absurdo naquela época, ela não conseguia comprar muita comida, os filhos comiam pouco, ela tinha 3 filhos pequenos, sozinha, né, uma mulher solteira que ralava tudo isso para poder manter os filhos alimentados. Gente, é um livro que dói muito porque tudo que ela fala aqui, a gente gostaria que não existisse mais no Brasil. O problema é que existe. Então, quando a gente se depara com isso, é incômodo, né, ver que muitas pessoas passam ainda por fome, né, inclusive o Brasil está voltando para o mapa da fome nesse momento, em 2021 ele já voltou para isso, algo que a gente tinha tentado, né, superar em governos anteriores, isso estava superado. E agora a gente volta então para esse mapa da fome em que muitas pessoas, por conta da pandemia e de outros desgovernos, a gente viu perder emprego, perder todas as condições, e isso é muito triste. Especialmente quando a gente sabe que as pessoas não... Ninguém precisaria passar por isso, né? Se não fosse a tamanha desigualdade que existe no Brasil. E isso vem de muito e muito, muito tempo. Então a Carolina denuncia tudo isso e ela escreve esse diário como uma forma de trabalhar todas as questões de incompreensão, de raiva, de desconsolo que ela tem com relação à vida dela, o que se tornou a vida dela e a vida de todos os favelados que ela vê ali cotidianamente, né? Todos esses problemas de falta de comida, de falta de trabalho, de falta de roupa, de falta de saneamento básico, falta de infraestrutura até na saúde, por exemplo. Então, ela se revolta muito com isso e ela despeja tudo isso na escrita, que é algo no qual ela coloca todo o valor da vida dela, assim. Então, ela começa a escrever esse diário com um objetivo muito claro, que era denunciar. E eu acho isso fantástico. Eu estava até comentando com o pessoal no encontro que o mais legal de tudo no livro para mim é a consciência que a Carolina tem do poder da palavra e da intencionalidade dela de modificar toda a vida dela, toda a rotina para que ela pudesse escrever essas linhas de vez em quando. Esse livro teve uma certa edição, alguns trechos foram retirados. O jornalista que recopilou isso tudo, né, ele fala sobre isso, que muitas vezes era repetitivo, porque é a rotina dela que não muda, afinal de contas, todas as manhãs ela precisa sair para catar alguma coisa que seja, inclusive às vezes até catar comida, né, pegar comida do lixo para poder se alimentar, e por isso ele sofreu algumas alterações, mas no sentido de deixar mais sintético, né, e ainda assim ele repete vários e vários trechos, várias agruras, várias dificuldades que a Carolina passou. Eu gosto muito da reflexão que ela faz sobre a fome, né? E ela fala muito que o Brasil deveria ser governado por alguém que já passou fome. Na página 29, ela diz assim: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora.
Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. E a todo tempo ela fala sobre isso. Fala também sobre o quanto os políticos aparecem na favela em época de eleição, fazem a campanha e depois somem, né? No quanto existe de hipocrisia, de demagogia também nesses discursos, no quanto ela está sem fé em qualquer político que seja. Ela é uma mulher muito politizada, uma mulher que tenta se inteirar de tudo que está acontecendo no mundo, não só aqui no Brasil, na parte mais da política de São Paulo, que é onde ela vivia, mas também no resto do mundo, né? Onde ela analisa, por exemplo, outros presidentes, outros eventos históricos, e é legal de ver como ela vai acompanhando tudo isso pelo jornal, né? E ela lê muito. E eu acho que essa foi a grande salvação da vida da Carolina, o fato de ela ter se interessado pela leitura muito cedo. Ela foi alfabetizada e estudou em escola só por 2 anos, né? Os 2 primeiros anos do primário. E então ela aproveitou isso muito bem. Desde sempre ela teve essa comprovação de que a palavra, de que a escrita, de que a leitura tinha um papel muito importante para a mudança social, e ela se agarra a isso e vai até o final pensando sobre isso e falando da importância da escrita. Claro que em muitos momentos ela desanima, né? Ela não tendo condições de colocar um prato na mesa, ela pensa em se matar e tudo isso. Mas ela tem essa consciência de que registrando tudo isso, ela pode chegar onde ela quer. E ela chega, né, gente? É claro que depois de tudo isso, depois dela publicar o livro, tem várias complicações, né? A gente vê que ela foi muito usada pela mídia, ela foi muito vendida como algo exótico, e depois as pessoas foram perdendo o interesse, e ela chegou no final da sua vida numa situação muito difícil também, de finanças mesmo, sabe? Ela conseguiu ir morar num sítio, mas ainda assim ela passava dificuldades. Então, é uma autora que teve um objetivo claro, que fez o que ela podia fazer dentro das condições dela, mas que nunca conseguiu sair da margem de certo modo. Isso dá uma dorzinha no coração. Hoje em dia a Carolina é super estudada e lá fora ela também foi muito estudada, muito mais do que aqui, mas hoje ela já está ganhando o espaço que ela merece e ainda assim, né, a gente tem muito o que fazer. Tem muitas outras pessoas nessa mesma situação em que não são reconhecidas como literatura e tal, e a gente precisa trazer isso à tona para poder, enfim, divulgar esses escritos e poder mostrar que o Brasil não é só a parte da classe média que escreve, né, que é a grande maioria escritora. A gente tem outros caminhos, outras veredas aqui, outras vielas, outros becos, enfim, comunidades que precisam ter essa voz reconhecida. Com a Carolina a gente consegue abrir um pouco desses caminhos. E eu poderia ficar aqui lendo vários pedaços desse livro para vocês, mas não veio o caso. Eu acho que vale passar por essa experiência. Ela é uma experiência dolorida, mas que faz diferença na vida da gente. Um conselho que eu dou é que vocês não leiam isso à noite, porque a gente vai dormir mal. Mas que leiam de manhã ou que leiam durante o dia, se possível, para ir digerindo isso, né, ao longo das horas, e quando chegar a hora de dormir a gente conseguir dormir um pouco, porque realmente muda, né, essa perspectiva que a gente tem sobre comida, especialmente a relação com a comida. Mas vale ressaltar que a fome que a Carolina passa não é só fome material, ela tem uma fome existencial. Ela tem uma fome de conhecimento, de cultura, de vida em sociedade, de parceria, de troca com o ser humano. E ela tem uma fome de afeto. Ela nunca consegue achar um lugar que seja dela, achar pessoas que a compreendam e que acolham, né? Então, dentro da favela, ela era rejeitada, ela era uma pária porque ela escrevia e as pessoas diziam que ela era exibida, enfim. Quando ela sai da favela, também não é aceita na sociedade, né? Quando ela consegue uma casinha ali num bairro nobre de São Paulo, ela é rechaçada e ela acaba indo morar num sítio, né? O quanto ela transitou, mas acabou voltando para a margem porque não tinha um lugar só para ela. Enfim, são várias as questões que tem aqui nesse livro. Ela fala também dessa questão da escrita, né? Do quanto ela precisa disso para viver, do quanto as mulheres precisam ter um descanso de alguma forma. Ela escolhe não se casar para ser um pouco mais livre que as outras mulheres que ela observa. Então a questão de gênero aqui é muito bem observada por ela. Ela vê que as mulheres apanham de seus maridos e ela pensa que para ela isso não vale a pena. Em troca de uma estabilidade financeira que ela poderia talvez ter com a ajuda de outra pessoa, ela prefere ficar sozinha para não ter que se humilhar dessa forma, né? E então ela tem essa consciência que deixa a gente muito encantada, né? E
E por isso que eu gostei muito de passar por essa experiência de novo. Eu já tinha lido um pedaço desse livro na faculdade, mas agora eu li ele inteiro. Eu já tinha lido também a HQ, que tem com base em Quarto de Despejo, e agora eu fico aí com a expectativa de ler outras coisas da Carolina. Vai sair, parece que as obras completas dela pela Companhia das Letras ainda em 2021, então vou ficar de olho também para poder ler, trazer para cá para o canal. E quando a gente começou, ou estava prestes a começar a leitura do Quarto de Despejo, saiu essa publicação aqui do Cartas a uma Negra, da autora Françoise Egat, que eu falei para vocês no começo. Ela é da Martinica, numa ilha das Antilhas, e que vai morar na França, né? E lá ela acaba vendo uma matéria que sai sobre a Carolina numa revista local e ela se interessa por essa figura, embora ela não tenha lido o Quarto de Despejo, que estava sendo um best-seller em todos os países. Ela não leu, né? E ela diz no começo desse livro que não leu porque não tinha tempo, não tinha condições de ler e que ela já sabia que mesmo assim elas tinham muita coisa em comum. E aí ela resolve escrever cartas para a Carolina Maria de Jesus. E eu acho muito bonita a forma como ela faz isso, de usar a Carolina como essa interlocutora atenta, né, e de compartilhar com ela tantas vivências que ela passa. Então a ideia inicial da escrita do livro é maravilhosa, né, conversar com ela, trocar ideia e usar também a escrita como algo que motiva ela a seguir. Ela também passa por algumas dificuldades, ainda que não sejam as mesmas que a Carolina passa, né, porque ela está em outro contexto social, tem uma estrutura que aqui no Brasil não tinha, até hoje não tem, e então ela tem alguns certos privilégios em relação à Carolina. Mas ao mesmo tempo ela sabe que elas são irmãs, elas passam por coisas que várias mulheres negras passam, né, em qualquer lugar do mundo, e é isso que faz com que ela continue escrevendo para Carolina, mesmo sabendo que a Carolina nunca vai ler. Inclusive as pessoas ao seu redor acham que ela está perdendo tempo, né? O que tu quer escrevendo aí em francês para uma pessoa que é brasileira, enfim, que mora numa favela, que não vai chegar a conhecer o teu livro? E ela continua, apesar de tudo. E usa esse diálogo imaginado, né, como um consolo. E sabe também que a partir desse diálogo imaginado ela vai ter poder para falar, para denunciar outras coisas que a incomodam. O tema central das questões aqui da Françoise como personagem do livro é a questão da imigração e do quanto essas mulheres negras saem do seu país natal buscando uma vida melhor e que não encontram vida melhor nenhuma. O que encontram, pelo contrário, é quase um retorno à escravidão. É uma escravidão atualizada, né, em que elas só vão para a França, que é o seu país colonial, né, porque alguém, uma patroa, paga a sua passagem e depois elas têm que ficar pagando para essas patroas o valor da passagem e ainda trabalhando para elas como robôs, né, enfim, como escravas mesmo, sem poder dormir, sem poder se alimentar, sem poder cuidar da saúde. Todas essas condições de insalubridade, né, das empregadas domésticas antilianas na França são o foco da atenção da Françoise aqui, e ainda assim ela consegue tocar em outros pontos que a Carolina também toca. Por exemplo, a escrita como essa coisa terapêutica, como uma necessidade, como uma forma de analisar o mundo, e também essa, aqui muito forte, né, a sororidade. Claro que na época não existia esse termo, o que a gente está vendo aqui está na década de 60, mas essa forma que a personagem aqui, Mamega, que é o nome que tratam ela consegue colocar, né, dessa preocupação com outras mulheres negras que chegam à França e que ela tem, de certa forma, uma responsabilidade. Ela assume uma responsabilidade para si, que é abrir caminho, colocar dedo na ferida que as outras pessoas não colocam, denunciar certas coisas para que as próximas mulheres que cheguem de barco na França buscando uma vida melhor, encontrem essa vida melhor, encontrem um outro trato, né? Enfim. E também ela tenta fazer um diálogo em relação à fome. O único problema, e aqui talvez o maior problema do livro, é que a Françoise acabou nunca lendo a Carolina, então ela não sabe o que a Carolina vivia de fato. E aí, em alguns trechos, fica complicado isso, porque ela tenta fazer alguns paralelos que, como a gente vê que ela não conheceu a Carolina, fica muito claro que foi romantizado, né? Se ela tivesse lido a Carolina, talvez ela não tivesse dito certas coisas aqui nesse livro, como, por exemplo, em relação à fome, né? Porque ela não passou fome. Ela, apesar de tudo, né, tinha essa estrutura familiar, casada com um homem que tinha emprego, então, assim, casa e comida
teoricamente não faltava, mas ela precisava de outras coisas extras e por isso ela começa a trabalhar como empregada doméstica e ela chama esse trabalho de experimento. Ela trabalha porque ela quer um dinheiro a mais para poder comprar algumas coisas para os filhos, comprar roupa para os filhos, comprar doce, comprar coisas para ela, enfim. Mas também como um experimento antropológico quase para ver o que acontecia com essas mulheres negras antilianas e denunciar isso para a escrita. Então é aqui que elas conversam muito, né, de usar a escrita como essa ferramenta e claro que aqui no caso da EGA ela consegue isso ainda muito melhor porque ela tinha condições, ela podia escrever, ela tinha uma cama para dormir, ela tinha uma casa de alvenaria que a Carolina Maria de Jesus não tinha, então ela consegue fazer muito mais coisa, ela tem mais estudo também, ela tem uma vivência social muito mais forte. A gente está falando da França, que tem uma outra cultura, né, de letramento e tudo, então ela tem acesso a outras coisas e consegue fazer outras reflexões muito importantes. E, de certo sentido, ela vive em sociedade, coisa que a Carolina não faz, porque ela não pode. A vida dela é catar para depois conseguir comida e depois, de certa forma, escrever, né? E sempre, sempre isolada. Aqui não. Talvez por isso ela traga muito mais reflexões nesse sentido de outros debates que a Carolina não faz. Mas eu não quero comparar dizendo que as duas poderiam ter feito a mesma coisa, porque não poderiam, né? São situações completamente diferentes. E ainda assim, o que a Carolina denuncia aqui, em Quarto de Despejo, publicado na década de 60 no Brasil, ainda não foi superado, né? Aqui nesse caso, talvez seja um pouco mais favorável hoje em dia para essas imigrantes, mas embora a gente saiba que o racismo está aí, né, e ele ainda é estrutural e permeia várias relações. Mas eu acredito que hoje em dia, para essas mulheres, esteja um pouco mais razoável a vida. E aqui, não. Né? Então, eu gostei muito de fazer esse diálogo, mesmo com essas diferenças que eu falei para vocês, em que elas não se comparam, né, porque, enfim, não dá. E eu queria ler um trechinho também desse livro para vocês, só para vocês verem como é essa conversa. Na página 21, ela diz o seguinte: faz um mês que parei de escrever, de falar com você, Carolina, porque meu primogênito riu. Ele me disse, com sua lógica infantil, que era ridículo escrever para uma pessoa que jamais vai me ler. Sei disso, repetia para mim mesma, bem baixinho. Mas naquele momento ele me disse em alto e bom som, tanto que seus irmãos repetiram em coro: pois é, por que você conta coisas para Carolina, ela não fala francês. Nós não falamos o mesmo idioma, é verdade, mas o do nosso coração é o mesmo e faz bem se encontrar em algum lugar, naquele lugar onde nossas almas se cruzam. Hoje recuperei a paz de espírito e converso com você, me sinto descansada. Então eu acho isso muito bonito. É claro que esse diálogo nunca aconteceu realmente, é claro que ela não leu a Carolina e não compreende a profundidade do problema da Carolina, que realmente era muito mais, nesse caso aqui, da fome, né? Mas ela percebe que elas têm essa igualdade nesse sentido de que elas se reconhecem, né, nesses problemas, nessas mazelas e no fato de serem as duas negras e das duas passarem um pouco de fome. A Carolina nem se fala, mas a Françoise também, nesse caso aqui, passar dificuldades na criação dos filhos como imigrante, enfim. Tem muitos outros trechos maravilhosos que eu poderia comentar com vocês. A Françoise fica o tempo inteiro falando com ela, chamando ela para o diálogo. Carolina, minha amiga, minha irmã, minha velha, você não sei o que, você entende isso. Então, ela chama muito a Carolina para a conversa e a gente se sente um pouquinho perto. Seria lindo se elas tivessem se conversado e seria mais lindo ainda se a Françoise tivesse lido O Quarto de Despejo. Acho que ela teria uma impressão um pouco diferente e que poderia ter aprofundado outros debates. De qualquer forma, acho válida a leitura do livro, dos dois livros, claro, e desse da EGA também, porque assim a gente conhece uma outra realidade também das antilianas que vão, né, para o país pelo qual elas foram colonizadas, buscando uma vida melhor e tal, e não encontram. Então, todo esse contexto também social, econômico, vale a pena de se conhecer e é um livro muito gostoso de ler. É um livro que a gente lê muito rápido. Diferente do da Carolina, né, que é mais dolorido. Nesse caso aqui da Françoise, a gente tem um livro que a gente devora e eu recomendo muito a leitura para vocês.
É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham ficado com vontade de ler, caso vocês não tenham lido ainda essas autoras. E se vocês já leram também, quero que comentem aqui embaixo o que vocês acham, porque eu quero muito trocar uma ideia sobre esse livro. Vou deixar também na caixa de descrição do vídeo uma live que o Tony, do perfil Literatone, lá no Instagram, fez ontem sobre esses 2 livros também. Ele trouxe uma das pessoas que fez o pós-fácil para o debate, né? Então deve estar legal. Eu ainda não assisti, mas vou fazer isso. E quem quiser também pode fazer o mesmo e complementar a leitura. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.